Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como sabotear. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Interpretação, né, irmãos? Estamos estudando exegese, estudando interpretação de texto. Os irmãos se lembram de um caso que passou na televisão de um homem que foi denunciado por estar adulterando, e ele disse que ele estava fazendo o que a Bíblia manda. Aí o repórter perguntou para ele: o que a Bíblia, que texto você está fazendo? Ele, naquela passagem que está escrito assim lá, acho que é o Badir, né? Pega a mulher e adultera. Não, pega a mulher adúltera. Ele não, ele entendeu? Pega a mulher e adultera. Mas onde ele botou esse e adultera ali, gente? É igual o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não tem um nada ali. O Senhor é o meu pastor. Viva, nada me faltará. A gente coloca um não, esse aí é como se a gente botasse Deus na parede e falasse: ó, porque o Senhor é meu pastor, não deixa nada me faltar não. Esse condiciona não. O Senhor é o nosso pastor e devocionalmente cremos que nada nos faltará. E o original é pior ainda. O texto original é: o Senhor é meu pastor e não nos faltará. Ou seja, ele não nos desamparará. A tradução disse: o Senhor é o pastor, nada lhe faltará. É mais ou menos a mesma coisa, só que no original é o Deus falando, o salmista falando: o Senhor é o meu pastor, ele não vai me faltar, ele não vai me desamparar, não é nada me faltará, é ele que não vai faltar. Ele não faltando, ele é o Jireh, ele é o Rafa, o chamar Shalom, Elohim, Elohim, Shalom, ele não faltando, ele está tudo resolvido. Aleluia. Porque sem ele nada podemos fazer, né? Disse o salmista Davi: outro rei não possuo além do Senhor. Quem tem Deus tem tudo, com Deus é maioria. Então às vezes a gente está estudando a Bíblia, a gente está estudando o que a gente está estudando aqui, os irmãos serem mais criteriosos. Por quê, irmão? O povo de Deus é muito criticado por causa de Bíblia, né? A coisa que a gente mais defende, que a gente menos entende, né? É a coisa que a gente mais defende, a palavra que a gente menos entende. Então, o estudo é para ajudar os irmãos a entenderem mais, né? É conversar com as pessoas, terem conhecimento de causa. Me lembro que uma vez um espírita, ele falando, né? Ele falando lá com o pessoal lá, ele batia tabaco, né? E aí ele chegava segunda de manhã, virei à noite, batendo lá pro santo e tal, implicava com todo mundo. E um dia ele estava conversando com os novos convertidos, o povo lá: Jesus não veio edificar a igreja. Eu estou só olhando. Eu estou vendo os jovens, não conseguindo falar, a vida assim. Ele me prova na Bíblia que Jesus veio fundar a igreja. Eu falei: deixa eu falar. Por que não dá? Por que não dá? Eu falei: deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí ele: era meu superior. Eu falei: não, você está falando da minha fé, deixa eu falar. Deixa eu falar. Aprende, jovem. Eu falei assim: você disse que o quê? Jesus não veio fundar a igreja. Eu falei assim: Mateus 16, 18, 16: eu edificarei a minha igreja. Não está escrito na sua Bíblia, não? Aí está isso na Bíblia, está isso na Bíblia. Está isso na Bíblia. Aí fui lá, abri a Bíblia, postei. E agora? Jesus não veio fundar a igreja? Como é que fica isso aqui? E essa passagem aqui? E essa palavra aqui? E aí, o que você faz com isso? É a palavra de Jesus. E os irmãos não sabiam, né? Defender. Quem estava atacando, falando: eu falei: rapaz, deixa eu falar, pai. Deixa eu falar, pai. Eu vou mostrar a Bíblia. Deixa eu falar. Depois a gente bateu mais de frente algumas vezes. Quando a gente perdeu o contrato, ele assumiu o contrato, ele ligou para mim e me chamou: Bandeira, quer voltar a trabalhar? Eu estou de frente, vem trabalhar comigo, quero trabalhar com você. Ele viu um camarada que peitou ele, botou no lugar dele, falou sério com ele. Daí meu superior: mas vai falar da minha fé assim, não, irmão. Não, da minha fé não, da minha fé tu não fala não. Aqui tu vai encontrar, aqui, né? Então a
conhecimento até para defender a nossa fé. Irmãos, lá em Pedro, né? 1 Pedro fala o quê? Santificai a Cristo em vossos corações e estáis sempre preparados. Vamos ler isso aí. Vamos ler, porque o irmão pode falando, não, vamos ler, porque a fé vem pelo ouvir, mas a gente pegando na palavra é melhor, né? Pedro, vamos lá para Pedro, acha Pedro aí, que eu acho Pedro aqui, vamos lá, Pedro, tem lá uma passagem, né? Antes de tudo, é a primeira, agora eu tenho que achar a passagem, não é daí. E agora, aqui. É aqui, ó. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes, olha. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Primeira coisa, Jesus tem que ser santificado em nossos corações. Ele tem que ter um local de destaque, de preeminência. E estar sempre preparados para responder com mansidão e temor, né? Mansamente não. Porque às vezes o camarada é abusado, é com autoridade, mas a gente com domínio, vai dar um bico em casa, jogar um troço em cima dele. A mansidão é para você não atacar ele, mas tem que ter autoridade, tem que falar firmeza, com convicção. A qualquer que pedir a razão da esperança que há em, tu é crente por quê? Tu crê que Jesus vai voltar por quê? Tu crê que vai acontecer por quê? Aí tem que ter, né? Convicção, conhecimento, para responder com autoridade, né? Então, esses conhecimentos que a gente está trazendo para os irmãos, é para os irmãos aplicarem toda a Bíblia, não é só para ficar aqui, ó. Não, inferno não, tem inferno, tem Páscoa, tem oferta, tem dízimo, tem primir, tem outros assuntos também na Bíblia, que a gente vai aplicar essas mesmas ferramentas para aperfeiçoar, para mergulhar, para exaurir, extrair desses assuntos importantes da Bíblia, conhecimento, né, para a nossa vida. Então, a gente está estudando a respeito do inferno. O pastor Francisco já está ali com o dicionário. E nós vamos agora, a gente já viu uma parte, agora a gente vai lá para a página, né? Quando falou sobre nós defender a sua fé, né? Eu fui aqui agora, tem uma moça da Cidade Baiana, tá vendo? Ela está mostrando um grupo, processando um grupo no Facebook de pessoas, a mãe de advogado, porque eles ficaram falando mal dela, falando que ela era isso e aquilo, um monte de blasfêmia contra ela. E ela falou assim: olha, eu defendo a religião de todo mundo. Agora, eu não vou lá, eu lugar nenhum, nós estamos me criticando, fazendo meme de mim no Facebook jogando no grupo. Né? A Solinha de advogado, você sabe todo mundo por causa disso, porque está mexendo com a religião dela. Por causa da consciência, então está dando para ela. A gente tem que ter esse cuidado, porque Romanos 13 diz que a gente tem que estar sujeito às leis dos homens. A Bíblia diz ali que a lei dos homens foram postos como autoridade vindas de Deus para o nosso bem. Então, ao desobedecermos a lei dos homens, seremos punidos, porque eles são instrumentos de Deus para manter a ordem no mundo. E quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. Então é um problema muito sério. E a lei diz que você desrespeitar a fé dos outros é crime. 6 meses a 1 ano de cadeia sem fiança. Se for pego, é cadeia e ninguém tira de lá. Não tem advogado certo. Você chegar lá foi confirmado. Ah, tu estava falando mal da fé dos outros, né? Tá na cadeia. Outra fiança, não tem fiança. Não, presta atenção, não tem fiança. Vai perder o réu primário. Vai ficar de 6 meses a 1 ano lá. E vai perder o réu primário. Vai arrumar emprego depois, fazer um concurso público depois, vai ser um problema. Por quê? Discordou e ofendeu. Não faça, pelo amor de Deus. Não concorda? Guarda você. Segura a onda, está aí a lei está aí, pelo amor de Deus. Né? Negócio de ficar, vou quebrar, não. O dono, você autoriza? Vamos gravar, o dono está aqui, não quer mais, quer desfazer, está autorizando a gente desfazer, tá? Se calça, guarda tudo, filma tudo, assina tudo, porque eles quebraram minhas imagens, aí lascou, e vou parar na cadeia, vai a polícia, vai dar ruim. Então, vamos ser vigilantes, né? Não deixa o diabo falar assim, deixa eu entrar nos porcos, não, deixa eu filmar isso aqui. Depois os moradores da cidade falam assim, não, ele que quis entrar, ele que
veio de lá um cidadão, mas aprontou, uma arruaça. Aí é que está, você tem que ter vigilância e saber realmente se aquele local está propício. Porque nós temos liberdade de cultar na Constituição. Sim. Nós temos Mas liberdade desde que seja no nosso lugar autorizado, regulamentado. Lá fora. Aí lá já é um espaço público, você precisa ter autorização para isso. Não é chegar, mas o rapaz perdeu a linha. Quase virou a vida. Eu creio que Deus permitiu isso para gerar prudência. Com certeza. Lá a igreja, lá ela tem um projeto, toda Páscoa ela faz uma caminhada. Ele sai lá da igreja, vai fazendo uma peça, né, a Via Cruz do Senhor Jesus Cristo, né? Aí começa e termina numa praça que tem lá. A gente chama a polícia, a gente chama a guarda municipal, tem uns balizamentos, a gente está autorizado, tem todo, eles não vão não. Ah, vamos fazer uma língua, a prefeitura está sabendo, a guarda municipal vai lá, a gente se causa, porque um morador pode se sentir desrespeitado por eu estar, né? E vai fazer e vai dar polícia. Então a gente tem que ter, hoje não está ficando mais estreito, está ficando mais complicado. O diabo está vendo que o fim dele está próximo, ele vai tentar fazer o máximo para desvaziar a igreja, né? Ou se ele não conseguir tirar quem está dentro, ele não deixa quem está fora entrar pelos escândalos. Então a gente tem que vigiar, Então, pastor, me abra no dicionário, vai na página 710, fazendo favor. E nós vamos aqui na nossa, continuando estudando. O que a gente está estudando? Vendo como é que funciona o dicionário. Então aqui, estou na página 1 de 4. Aqui está errado, infelizmente, eu vi a numeração errada, mas embaixo está aqui escrito 1 de 4, e em cima está aqui, inferno, aqui do lado está escrito Hades, e aqui é o dicionário Vine do grego, Vine do grego. Vine, dicionário Vine. A gente vai ver Vine, não, o outro lado, 710. O meu aqui 710. Aqui não está aí, não, na coluna do lado aqui. São duas colunas, volta lá, volta. 710 aqui. Já show. 710 em cima e 689. Do lado, 710 e 689. Isso. E do lado. A primeira, 689. E a segunda é 710. O do irmão está trocado assim, meu Deus do céu. Ih, a do irmão ficou embolado aí, coitado. Perdão, meu irmão. Não, pode ficar. O irmão ficou emboladinho. Mas vamos primeiro ver a 710, depois a gente vê a 689. Meu pastor achou? Achei 710, meio Procura a palavra inferno em negrito aí. Palavra inferno. Tá aqui. Inferno, tá aí? E aí a primeira explicação é isso, gênero. Então o pastor está na mesma página que a gente vai ler aí. Minha irmã achou? Tá aí? Então vamos lá. O que o dicionário que nos ajuda a fazer exegese vai falar a respeito do inferno? Ele já começa falando sobre o quê? O Geena, ou Gina. Olha, eu já escutei cada pronúncia. É o Gina, é o Geena, mas não quero saber, meu negócio, né? Aí estava na escola dominical, né? Aí cheio lá dos teólogos, né? Tudo me olhando, né? Os teólogos lá, olhando, dando aula. Nós vamos estudar hoje sobre eclésia ou eclesia, igreja. Eu não sei se se pronuncia eclésia, se se pronuncia eclesia, porque até hoje ninguém me disse se o nome do moço de Abraão era Eliezer ou Eliezer. Quando souber se é Eliezer ou Eliezer, a gente discutiu comigo se é eclésia ou se é eclesia. Aí quando eu não quero, ninguém veio comigo. O que eu falar está valendo. Porque o negócio de ficar, não é eclesia, porque eu catar pouquinho eclesia para lá. Então dessas coisas, tem um pessoal que é meio complicado. Então, o dicionário vai falar o seguinte: essa palavra Geena representa a palavra hebraica Geinon. Olha só, em grego, o hebraico Geinon se pronuncia Geena. É igual Saulo, né? Paulo, Saul, e Paulo grego, latim, romano. E aí a gente tem que, dependendo do idioma, muda o vernáculo. Então, Geinon, que é hebraico, em grego é Geena, ok? Que era o vale de Tofete. E uma palavra aramaica correspondente é encontrado
Senhor Jesus. Ok? Aquele que diz ao seu irmão louco, veja louco, aí você tem que ir lá na página de L louco para saber o que lá fala sobre esse louco aqui. Estará em perigo do fogo do inferno, Mateus 5:22. É melhor arrancar, descrição metafórica da lei irrevogável, um olho que faz seu possuidor tropeçar, do que o corpo inteiro ser lançado no inferno, Mateus 5:29. Então você vai, aquilo que eu falei, o Senhor Jesus é que introduz a noção de inferno a partir da palavra Geena. Ele começa a falar Geena, mas tem momentos em que ele tem que usar o quê? O Hades, porque o povo não entendia ainda o Geena. Então não é um erro de escrita, é o povo que está ouvindo que tem limitação, e ele tem que compensar a limitação do povo. Pô, tem essa revelação que tem o tamanho 10, mas ali só passa 3. O que eu tenho que fazer? Diminuir. Passar de 3 em 3 em 3. Que é a limitação do povo. Eu não vou falar assim, rejeito vocês porque vocês não entendem 10. Não, eu vou fracionar o que eu tenho e colocar em conta-gotas, né? Devagarzinho. Então, quando Cristo usa Hades, não é que ele está concordando que existe. É um entendimento, respeitando a limitação daquele povo, daquela época, ao falar. Então, Mateus 25:29, semelhantemente com a mão, 5:30, e em Mateus 18, versículos 8 e 9, as advertências são repetidas, com a menção adicional do pé. Também aqui o aviso diz respeito à pessoa em si, para a qual, obviamente, o corpo é representado em Mateus 5, ou seja, para que todo o corpo não venha a ser queimado, o corpo todo tem que vigiar, né? Ele não está falando só da mão e do olho, está falando dos órgãos genitais, está falando do pudor, da libidina, está falando de uma série de coisas. Minha mão não pode pecar, meu pé não pode fazer pecar, meu olho não pode fazer, mas eu posso pecar com a língua. Não é isso que ele está dizendo, né? Já está aqui o texto, é o corpo todo. Ele deu o exemplo do olho e da mão, mas é o corpo todo. O seu pé também não pode fazer pecar, o seu ouvido não pode fazer pecar, tua boca não pode fazer pecar, seu corpo não pode fazer você pecar. Você tem que vigiar com todo o seu corpo. Ele só deu, para não ser enfadonho, 2 exemplos de 2 partes do corpo, que mais facilmente a gente peca, porque o olho a gente cobiça, vai para o coração e a mão, vai e executa. O que entrou, mas também entra coisa por aqui. E muita coisa que entra por aqui sai por aqui também. E muita coisa que entra por aqui, influencia aqui. Então, quando ele fala aqui, diz respeito à pessoa em si, para a qual, obviamente, o corpo é representado em Mateus 5, ok? Em Mateus, continuando, em Mateus 18, 8, o fogo eterno é mencionado como a destruição, o caráter da região representando a própria região. Os dois sendo combinados na frase fogo do inferno, local e o que acontece no local. Inferno, Geena, ou Gehinom, fogo que queima no local, fogo do inferno, ok? Fogo do inferno. Aí ele vai falar aqui, sendo passagem paralela, Mateus 18, vemos em Marcos 9, 43 a 47, que a palavra inferno é aplicada às descrições estendidas ao fogo que nunca se apaga, quando o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai falando, vai dosando, né, a revelação, ele vai devagarzinho. Olha, vai de novo. Olha, o fogo é eterno. Olha, o fogo não. Entendeu? Ele vai numa parte, ele fala uma parte, numa parte, ele faz outra parte. Ele não inteira o rolo todo. Ele vai devagarzinho, desenvolvendo a ideia de um inferno, de um local que vai ter fogo. Esse fogo não vai se apagar, esse fogo vai ser eterno. O corpo todo vai estar lá. Mateus 10, 28. Não tem mais o homem, nem que o homem pode fazer, porque o homem pode só matar o corpo. Tem mais a Deus que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então, o corpo. Então, aqui, ele está dando uma advertência desse lugar para os seus fiéis, para os discípulos. Mas ele está dosando, ele está à medida, a revelação está sendo progressiva, ela está sendo paulatina. Vocês veem que quando o Senhor Jesus Cristo sobe, está para subir, ele fala: Pedro, quando tu te
converteres. Pedro está andando 3 anos com Jesus, fazendo milagre, andando sobre as águas. Jesus fala: quando tu te converteres, olha. E aí, na hora que eu estou evangelizando, eu estou defendendo a nossa fé, eu uso essa passagem. Ah, mas o crente, eu falei: não, você está falando do crente o quê? É porque ele comprando o pagode. Irmão Pedro andou 3 anos com Jesus e negou ele. Você acha que o camarada que aceitou Jesus outro dia nunca viu Jesus? Vai andar certinho, dá não podia. É claro. Aí isso traz para a pessoa que você tem conhecimento. Você não está passando a mão na cabeça, mas você está explicando para o cara que é processo de libertação. Pedro andou com Jesus e negou, gente. Eu não vou convertido, não andou com Jesus, aceitou, ele agora está começando, vai ter seus percalços, vai falhar, vai mentir, vai de vez em quando vai dar um mole. E Pedro, que andou 3 anos com Jesus, andou por sobre as águas, viu milagre de multiplicação, e negou, deu para trás, né? Então a gente, misericórdia, irmão. E a gente tem que pregar isso. Quando alguém fala mal da igreja, está falando mal da igreja. Irmão, e Pedro? Vamos falar do Pedro. E Pedro? Pedrão. E os discípulos, metendo no pé. Até o discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus: Jesus, sou eu que vou entrar aí. Jesus: não é tu não, mas tu vai meter o pé na hora que tu pegar. Mas Jesus me lavou o cara, né? Não vou falar. Mas tu vai meter o pé. Então tu vê o negócio do carrinho, tu vai correr, né? Mas estava ali: Jesus, né? Então a gente tem que, viu? O conhecimento da palavra nos ajuda a evangelizar, a defender a fé, né? Mas a pessoa vem falar mal da igreja para mim: irmão, peraí, senta aí. Isso. E o que tu está falando? Já está tudo escrito. Já está nas Bíblias. Você se escandaliza com isso só me fortalece. É sinal de que a Bíblia está se cumprindo. Ela é verdadeira. Se tudo tomar vergonha na cara, vai tudo se inferno. Então, Deus, fala, todo mundo falar mal de igreja, de crente para mim. Não, Elaine também, deixa eu. Elaine, deixa eu. Eu falei: não, deixa comigo. Esse aí é grande, é bravo, deixa eu. É quando ele vem pra cá, você vai lá, você fica na cobertura. Ele vai pra aqui, eu deixo na cobertura. E agora? Não, ela maltrata os bichinhos. Ela maltrata, irmão. O outro bicho viciou ela. Rapaz, é maltrata. Levanta o caminho batendo nos outros. Mas quando ela bate em mim, aí que eu lasca tudo. Quando ela me pega também, arranca tudo comigo. Então, vamos continuar aí? O fato de Deus, estamos aí? O fato de Deus, todo mundo achou? O fato de Deus, viva. Depois de matar, tem poder para lançar no inferno, é apontado com razão para que ele seja temido com medo que se guarda de fazer o mal. Onde está isso? Lucas 12, 5. Irmãos, segura aí 12, 5. Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte: os céus que agora vemos será enrolado e será queimado, e a terra, os astros se disparando fogo, e a terra será queimada, e haverá novos céus e nova terra. Ele fala assim: como não deve ser o nosso andar diante de Deus? Ele mostra, olha só o que as coisas que ele vai fazer. Como é que a gente tem que andar? Como deve ser o nosso procedimento? Ele chama a igreja primeiro lugar. A gente está servindo um Deus que vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Como é que a gente anda diante de um Deus desse? Então ele está chamando a gente para o temor, para a santidade. O contexto é: gente, vamos andar direito na presença do Senhor. Mas, gente, vamos andar, vamos ficar direitinho, vamos nos santificar, porque o Deus que a gente serve vai destruir tudo. Então Pedro nos chama a essa consciência. E aqui em Lucas 12, 5, o Senhor Jesus também, né, ao pregar sobre o inferno, ele fala a respeito da gente, de tentar nos trazer um temor, um santo temor a Deus. Lucas 12, 5 fala o quê? É depois, a passagem paralela em Mateus 10, 28, que a gente acabou de falar há pouco, declara não o ato de lançar, mas o destino que se segue, isto é, a destruição, não a perda do ser, mas do bem-estar da alma e o corpo. Então o Senhor Jesus Cristo está explicando como é que é o inferno, está começando a mostrar como é que o negócio lá vai ficar estreito, ok? É a revelação progressiva da palavra do Senhor para os crentes. Em Mateus 23, o Senhor denuncia os escribas e fariseus que, ao converterem um indivíduo,
foi fazer espírito do inferno 2 vezes mais do que vós. Ok? A frase aqui sendo expressiva das características morais, que declara a impossibilidade de escapar da condenação do inferno. O que ele está falando? Que um fariseu faz outro fariseu. E o fariseu é ruim, ele faz um fariseu pior que ele. Ele está falando, rapaz, o que sai de vocês é pior. Né? A ovelha ruim gerando a ovelha ruim, vão dois para o inferno. Aonde vai? Cego, que não cego, está no abismo. Aí vem o Senhor Jesus que fala, acho que é Mateus 23, 6, ou lá em Mateus 5. Olha para eles estão sentados na cadeira de Moisés. Obedeçam a eles em tudo, mas se a vossa justiça não exceder a deles, vocês também não podem entrar no reino do céu. Que a gente fica olhando, não, tá lá, o diabo não faz, eu não vou fazer também. Vai os dois aqui, faz você, o diabo faz por Deus. Às vezes ele fica dando desculpinha. Tá falando, faz, eu não vou fazer também. Aí a orientação é o quê? Tá vendo que alguém foi chamado para algo, não está fazendo, faz por tua parte. E faz mais do que dele. Porque se tu não fizer porque o outro não faz, não dou para o mesmo lugar, que não ajuda no que tu quer. Então a gente tem que ter esse cuidado, irmão, mas não ficar se apoiando na vida dos outros para ficar de qualquer maneira na presença do Senhor. Então o Senhor Jesus que está ensinando, explicando o que é o inferno. Falamos em Mateus 23, 33. Continuando, em Tiago 3,6, o inferno é descrito como uma fonte do mal produzido. Olha. Esse Tiago 3,6 aqui é uma lenha na teologia. Tiago fala que o inferno, descreve o inferno como uma fonte do mal produzido pelo abuso da língua. Aqui a palavra representa os poderes das trevas, cujas características distintas são as do inferno. Aí Tiago fala que a língua é inflamada pelo inferno, mas a gente aprendeu que o inferno é a cadeia de Deus. O inferno é um local. Como é que um local que está vazio, que pertence a Deus, está influenciando alguém a fazer o mal? Aí, aqui, aquilo que a gente conversou, aqui até o irmão Adelso falou, é quando a gente atribui, Tiago fez isso, ele atribuiu a palavra inferno às forças das trevas, né? Ali no ensino dele, ele infelizmente associou a palavra inferno com o mal, fazendo a gente entender que o inferno é do mal, que o inferno é a casa do diabo, é o quartel-general da onde o diabo inferniza a vida das pessoas. Ele, não é isso. Mas você vê como Tiago, Pedro, Lucas, esses homens foram todos inspirados por Deus para escrever seus evangelhos e suas cartas. Mas eles escreveram segundo a capacidade deles, segundo o idioma deles. O idioma de Lucas é melhor do que o idioma de João, porque o Lucas era uma pessoa estudada, escreveu para uma pessoa importante. Então, segundo os estudiosos, o evangelho de Lucas é o mais bem escrito da Bíblia. Você vê que Marcos é bem conciso. Então, esses homens tinham as suas limitações. Quer ver? A gente entende, olha só. Josué orou e o sol parou. Hoje a gente sabe que não foi o sol que parou, mas na época era o que ele entendia. Hoje a gente sabe que quem gira é a terra, o sol está parado. Mas na cabeça dele que girava era o sol. É o que está escrito, irmão. É a ideia deles, a cabeça deles, é o entendimento deles, irmão. E a gente, quando vai interpretar a Bíblia, exegese, hermenêutica é essa. Como é que funcionava a cabeça do camarada quando escreveu isso aqui? O que ele queria? O que se pregava? Qual o entendimento naquela época das coisas inanimadas? Então, se entendia que quem parava era o sol. Aí outro dia quiseram corrigir uma passagem na Bíblia, né? A crítica escriturística aí está arrancando as Bíblias, está arrancando um monte de versículos. Depois eu vou mandar para o irmão, para mandar para os obreiros. Tem um debate forte sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Cedeu à pressão da crítica escriturística, adotou um monte de Bíblia adulterada. Aí um irmão da igreja mandou uma carta para a convenção pedindo uma tomada de atitude, uma tomada de posição, porque a igreja está permitindo, porque a igreja está saindo daquilo. O camarada arrebenta com o ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele mandou a carta para a cúpula e mostrou os vacilos todinho, que eles estão cedendo à pressão. Não tem essa tradução NVI? A NVI foi a primeira tentativa de distorcer a palavra. O Saião, né, nesse nosso teólogo, grande teólogo aqui do Saião,
Ele participou da primeira, mas ele não deixou aqui no Brasil a coisa correr tão frouxa como é a NBI lá de fora. O pessoal da NBI aferiu a Bíblia que saiu, foi consultor, não gostou, mandou fazer outra, mandou ele fazer a outra. Eu falei, não, aí você não. Essa primeira já foi um problema de eu aceitar muita coisa que vocês colocaram ali, agora a segunda não. A segunda, além de acrescentar, eles querem tirar. Então, cuidado com a NBI, NAA. Tem umas traduções aí, irmão, que estão passando por um processo de tradução pós-moderno, né? Pós-moderno, que está deixando o feminismo entrar, que está combatendo o patriarcado, que o patriarcado é a invenção de Deus. O homem é o cabeça do lar, foi Deus que determinou, foi machismo, chauvinismo, isso nem existia naquela época, foi Deus. E eles estão arrancando dessas Bíblias aí, estão arrancando, estão mudando aí. Aí um saiu, bateu de frente, um saiu, bateu de frente. Aí tem um monte de entrevista dele na internet. E aí um presbiteriano estava falando, né, da hipocrisia da igreja presbiteriana, que na sua carta magna ela diz uma coisa, dentro da igreja ela está fazendo outra. Ele jogou no ventilador, está pedindo providências. Está maior debate. Olha, os presbiterianos acordados. Graças a Deus, mantém a revista corrigida, não fica nela, viaja na mão nessa não. Pode ter para estudo, uma outra referência, mas olha, a revista corrigida ainda dá para segurar. Revista atualizada, revista corrigida, segura aí, irmão. Vamos modernizar. Cuidado, a modernizar vai parar lá fora. Vai desviar. Cuidado com essas traduções aí modernas. Cuidado mesmo. Vou botar o link lá para os irmãos ouvirem, muito bom. O camarada vai dando ponto por ponto, mostrando a vacilação, os erros, as distorções da Bíblia. Mano, a coisa está mais feia do que a gente imagina. Então, quando o Tiago fala isso, a gente entende que Tiago cria, né? Como Pedro falou sobre os espíritos pregando em prisão. Tem uma passagem de Atos dos Apóstolos, não é Atos dos Apóstolos? Ou é na carta de Paulo, que ele fala assim, aí Cristo apareceu aos 12. Cristo apareceu aos 11. Tomé não estava. E Judas tinha morrido. Era nem aos 11, foi aos 10. Que ele não tinha nem levantado Matias. Mas tem um texto que fala, e Cristo ressuscitando apareceu aos 12. Irmão, já tem um monte de gente debatendo sobre isso. Está vendo? Aqui, irmão. Numa passagem diz que Bartimeu clamou. Outra passagem diz que 2 cegos, um clamou. Eram um ou eram 2? Irmão, onde tem 2, pelo menos tem um. Resolveram falar de um dos 2. Numa passagem resolveram falar só de um, na outra passagem resolveram falar dos 2. Então eu creio que eram 2, mas só um se destacou, porque só um clamou, porque só um gritou, porque só um incomodou, porque só um foi ouvido. E o outro que ficou lá não foi, não deu um destaque. Então a gente tem que ter muito temor e tremor ao estudar a Bíblia e não ficar roubando desculpa para desobedecer a Deus, ter medo. Irmão, eu vou falar para os irmãos. Não tem nada que eu encontre, por mais que os filhos e irmãos sabem da gente, não tem nada que eu encontre que de repente. Vou mostrar uma passagem, irmão, não abala a minha fé em nada. Não abala a minha fé. Fala, o pastor depois fala no 11 e a gente abre o 1 Samuel. Deixa eu falar só uma coisa. Eu vou falar um assunto muito sério agora em relação a esse um cego e 2 cegos. Quem dos irmãos aqui já encontraram essa dificuldade, né? Essa passagem onde uma passagem tem um e o outro tem 2. Em Mateus passa os 2 cegos. Os irmãos já viram. Quem? Eu já vi essa diferença. Muita gente nem nota. Já notaram isso? Não, muita pessoa não. Mas existe. Existe. Porque tem gente que usa e fica atento. Aqui tem um foi 2, esse aqui foi. Então gera essa dúvida, né? Essa dúvida, né? Explicado. Eu estou chamando. O Evangelho de Lucas. Para isso. O Evangelho de Lucas ele traz só o céu que clamou. E fala só sobre ele. Sim. Deus é que fala dos 2. Dos 2. Fala dos 2. Então a gente
Isso aí é as limitações do escritor, limitações de cópias, de traduções. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, olha só, no primeiro livro de Samuel, olha só, tá bom, tá pago. Vamos lá. Espera aí que eu vou. Ana roga, a partir do versículo 9, 1 Samuel 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló um nome. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, no 9 aí. Então, no 9? Segura na cadeira. Segura na cadeira. Tem gente que, meu Deus, vou morrer. Não, pelo amor de Deus. Deus é Deus, Deus é todo poderoso. Presta atenção. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Não, isso aqui é o que a gente chama de examinar as escrituras. Ok? Examinar as escrituras. Errais por não conhecer. A palavra conhecer, que é dita na Bíblia com relação à palavra e a Deus, é a mesma palavra usada para dizer quando um homem e uma mulher estão sozinhos no quarto e se relacionam. É a mesma palavra. O que Deus, por ter escolhido essa palavra, Ele quer dizer? Que Ele quer que os homens, os seres humanos, conheçam a sua palavra e a Ele tão intimamente como só o marido conhece a sua esposa e só uma esposa conhece seu marido. Olha o nível de conhecimento e intimidade que a palavra de Deus quer. Só para vocês terem ideia, é a mesma palavra. E conheceu Abraão, Sara concebeu. Conheceu Adão, Eva, e ela concebeu. Erraste por não conhecer, meu povo é destruído por falta de conhecimento. É a mesma palavra, intimidade. Vamos lá? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Onde é que está o erro aqui? Eu não trouxe, eu tenho que trazer, vou voltar, não dava um saquinho de bombom que o povo fica logo demais. Eu ponho um saquinho de bombom assim na televisão, né? Aí fico jogando bombom para cima rapidinho. A gente corre, o povo começa a se voluntariar. Qual é o erro, irmão? Sem vergonha, os irmãos. Eu vou fazer o seguinte: não vale para os obreiros, para não botar os obreiros na prova, né? Botar os obreiros na prova. Não vale para os obreiros. Os obreiros não vou responder. Não, você não vai. Você já sabe, você não vai. Vai, igreja. Onde é que é o erro? Irmãos, exegese. Conhecimento de cada palavra. Hermenêutica, conhecimento da palavra e das frases, do contexto, do versículo, do país, do local, do tempo, das pessoas envolvidas. A hermenêutica vai fazendo assim, correto? Vou perguntar a vocês: existia templo nessa época? Templo não era. Existia, né? Tabernáculo. Mas quem está escrito aí? Templo. Vocês sabiam? No tempo não havia. O tempo é cozido lá para Salomão. Ainda havia Eli, ainda havia Samuel, ainda havia Saul, depois havia Davi, não. Mas aqui já está falando do tempo. Por causa de quê? Por causa do fanatismo dos israelitas pelo templo. Na hora deles escreverem, em vez de botar no pilar do tabernáculo, já botaram no pilar do templo. Porque eles idolatravam o templo. É um problema sociocultural. É um problema sociocultural. Não tem problema nenhum com isso aí. É só saber o que está acontecendo. Irmãos, no Novo Testamento também já tem problema. Como a palavra inferno está problema? Vocês sabiam que só tem uma passagem no Novo Testamento que fala templo? O resto, com a palavra templo, é tabernáculo. No Apocalipse, porque aquele que for fiel, eu farei a coluna do templo, e ele ficará no templo. Se na tua tradução está escrito templo, é santuário ou tabernáculo. Mas traduziram-se para templo, que é mais ou menos a mesma coisa. Só que não é o mais.
ideal usar, mas algumas traduções resolveram traduzir as passagens que falam de tabernáculo ou santuário por templo, mas no original ou é santuário ou é tabernáculo, principalmente no livro de Apocalipse. Eu tenho um estudo só sobre isso, dá um problema danado sobre isso. Então vamos lá, continuando, olha como sai coisa, né? A gente para conversar. Então Tiago falou o que falou e você tem que entender por que Tiago falou. Porque era o entendimento da época, era o conhecimento que eles tinham, era a fé que eles tinham. Eles entendiam que o inferno é o local da onde o mal saía, que o mal brotava de lá, porque Hades era o Deus do inferno, ele vivia fazendo mal para as pessoas. A gente já viu aquele filme Hércules, a gente já viu Fúria de Titãs. Sempre que o Hades aparece, o Hades está querendo juntar gente para mandar para o inferno. Então ele é ruim, ele é ardiloso. Então essa era a mentalidade daquela época, ok? Então, por misericórdia do irmão Tiago e dos irmãos daquela época, não leve essa passagem em consideração. Continuando, quanto aos termos descritivos do inferno, se você quiser ver mais explicações a respeito da palavra inferno, por exemplo, veja por exemplo, Mateus, tem um monte de versículos aqui, né? Tem Judas, tem Pedro, tem aquele monte de passagens, aí você tem que estudar em casa. Vamos lá, nota, número 1, quanto à tradução inferno da palavra Hades, que corresponde ao Sheol, erroneamente traduzido por sepultura e erroneamente traduzido. Entendeu? Então o problema foi na tradução, a escolha dos nossos tradutores, na hora de traduzir, eles resolveram escolher uma palavra, infelizmente a palavra que eles usaram não foi a melhor. E aí o que a gente tem? A gente tem os acadêmicos, a gente tem o dicionário, que pode nos levar numa profundidade e procurar saber o que realmente aquele texto está falando. Para a gente não ter no Hades, mas ter no inferno de Deus, e não no Hades da mitologia grega, ok? Então isso é só para você saber. Principalmente os irmãos que não forem pregar, dar algum estudo, mano. Não tem uns crentes na internet que eles debocham muito, mas é para nossa edificação. Eu vou botar uns negócios. Eu sou muito sortudo. De vez em quando eu pego o celular assim, eu aperto assim, vê esse vídeo, aí abre num meme evangélico. Então, caraca, eu apertei para ir para lá. O pessoal, o Espírito Santo quer me mostrar alguma coisa. Eu vou ver. Mano, irmão. Alô, Saulo, depois eu vou mandar isso para os crentes. Irmão, o povo distorce, está brincando com a palavra, sabe, está fazendo um monte de coisa. Aí estava, agora o meme, eu tenho que me esforçar para mandar para vocês. 2 pregadores preparando uma mensagem para mandar para a igreja. As duas estão começando, preparando a mensagem. Estou tomando café. Qual a mensagem você está preparando? Sobre Dona Chica. O que você vai falar? Vou falar sobre aquele episódio em que ela está com o pau no gato e o gato perdeu. Gente, tem que ver eles pregando. A parafernália parece um culto e fica tocando atrás a música do Gideões Missionários. E eles vão fazendo todo em cima da música, tirei o pau no gato. Eles fazem uma pregação em cima disso. E eles começam a fazer, olha só, veja, olha só, olha como é que. Gente, parece essas pregações em coach. Os camaradas debochando dessas pregações motivacionais. Ele usou. Aí a gente vai olhar os comentários, a pessoa fala assim, realmente, olha como é que é fácil fazer uma pregação para emocionar o povo. Olha como é que é fácil fazer uma pregação para manipular o povo. Não está forte, né? Está terrível. Então se agarre na palavra, conheça a palavra, estude a palavra, leia a palavra, para que você não seja levado por vento de doutrina. Camarada top do Brasil falou assim, não faça Santa Ceia na igreja, é só nas células, porque na igreja é hipocrisia. Você está tomando Santa Ceia do lado do irmão, mas sabe o nome do irmão, mas na célula você vai tomar a ceia sabendo quem é o irmão, qual o nome do irmão, quem é a esposa do irmão. Olha que grande revelação que ele teve. Tomar ceia na igreja é hipocrisia. Porque não tem como a gente se conhecer. E ceia é comunhão. E a gente só pode ter comunhão com quem a gente conhece. Olha, é famoso, viaja com crente.
60 anos de evangelho. Mas ensinando isso aí agora na internet. Não vamos ficar na palavra, vamos segurar. Fica aqui, irmão, o melhor lugar, nesses bancos aqui, a igreja tem uma condição. Glória a Deus por um pedacinho desse de terra, irmão. Glória a Deus, a gente pode pregar, examinar a palavra, entrar, conversar, perguntar, questionar, tirar dúvida, porque tem lugar aí, irmão, que não tem essa liberdade que a gente tem aqui não, tá? Louve a Deus por isso. Número 2, anota aqui, o verbo tartarô, traduzido em 2 Pedro, por havendo lançado no inferno, significa consignar ao Tártaro, que não é nem o Seol, nem o Hades, nem o inferno, mas um lugar onde estão confinados os anjos, cujo pecado especial é referido na passagem, ficando reservados para o juízo. A região é descrita como cadeias da escuridão, e a gente estudou o quê? Que o Tártaro era o quê? Era uma mitologia intertestamentária que está registrada no livro apócrifo chamado livro de Enoque. Vamos continuando, vamos para o Lages, página 689. Pastor, página 689. Está na 710, é só voltar um pouquinho. Hades. 689. Hades. Tranquilo. Também apanhei desse troço também. Não mais que está chegando, dá uma sua, né, gente? É muita informação. É, muita coisinha que está ligada. Acha a palavra Hades em negrito aí. H-A-D-S. Hades, a região dos espíritos. Isso, dos perdidos que morreram, mas incluindo os santos mortos em períodos precedentes à ascensão de Cristo. Essa era a fé, que no Hades tinham tantos bons como os maus no mesmo lugar. Essa era a crença daquela época. Era o entendimento, não era a realidade, mas era o entendimento. Olha só, alguns pensam que a palavra significa etimologicamente os não vistos, formado de A, elemento de negação, e eido, V. Então, eles chamam, olha, como a pessoa quer forçar o texto a dizer o que ele quer. Ele chama de Hades de Aeido. Olha a interpretação, eles dão a palavra Hades. Aeido, Hades não e eido visto. E eles entendem que Hades é o local daqueles que não eram vistos. Mas esta derivação é questionável. Uma derivação mais provável é ado, significando todo receptor. Corresponde ao termo Sheol no Antigo Testamento. É lamentável quando traduzido por inferno. Por exemplo, no Salmo 16:10, ou sepultura, por exemplo, em Gênesis 37:35, ou sepulcro em Números 16:30 e 33. No Novo Testamento sempre deveria ser traduzido por Hades. No Antigo Testamento os tradutores não foram unânimes na tradução. Ok? Aí temos exemplos aqui. Nunca denota sepultura, nem é a região permanente dos perdidos, no tocante ao tempo. É para os tais o estado intermediário entre o falecimento e o destino final, que se chama Geena. Então, alguns entendem que o Hades é o local onde estão os mortos esperando para ou ir para o inferno ou ir para o céu. Deu-se o nome de Hades. Mas Hades é mitologia grega. Ok? Então você vê que os próprios tradutores falam que, gente, tem gente que traduz isso aqui errado. Não dão esse sentido, dão aquele sentido. Ok? Então aqui, ó, quando as condições no Hades, veja Lucas 16, do 23 ao 31. O que está lá em Lucas 16, do 23 ao 31? A parábola do rico e do Lázaro. Ali o Senhor Jesus Cristo dá uma descrição de mais ou menos como funciona o Hades da mitologia grega.
O Hades era a casa de um deus do Olimpo, irmão de Zeus, que se chamava Hades, e batizou o local onde ele reinava de Hades também. Igual Filipenses é em homenagem a rei Filipa, né? O local tal é em homenagem ao rei fulano, né? Tem lugares que tem um nome, Cesaré, de Filipe. Então, era costume de um rei batizar o local, ou o local onde ele construía, com o nome dele, ou extensão do nome dele. Hades batizou o seu reino de Hades. Ok? Isso tudo é mitologia grega. Mas, irmão Cláudio, por que Jesus fala? Porque era o que eles entendiam. Era o que eles entendiam, né? Vamos supor que o Senhor Jesus Cristo viesse para manifestar-se lá no Rio Grande do Sul. Tchê, guri, menina, o linguajar dele ia ser rapaz. Ele tem que beber o rio de chimarrão, botar na loja, né, bombacho, né, andar de bombacho, para ser aceito, para ser recebido. Ia ter que falar o idioma dele lá, ia ter que falar daquele jeito, aquele linguajar, comer aquelas comidas lá. Por quê? Só assim eles entenderiam o que ele estava pregando. Porque ele falou assim, você é a igreja batista, comendo mel e gafanhoto no deserto. Cadê o filho do homem comendo, bebendo, seu beberrão? Você vê como é que é, né? Então agora, terminando aí, vamos lá, terminou, né? Então anota aqui o que vem falando. A palavra é usada 4 vezes nos evangelhos e sempre pelo Senhor, é empregada com referência à alma de Cristo. Jesus declara que ele tem as chaves do Hades, né? E o Hades é personificado como significado do destino temporário dos condenados. Olha só, é significado. Ele deve entregar aqueles que estão nele e depois de ser lançado no fogo, no lago do fogo. Nota, olha só, em 1 Coríntios 15:55, os manuscritos mais autênticos têm o termo Thanatos, morte, na segunda parte do versículo, em vez de Hades, traduzido erroneamente por inferno. Então você vê as traduções, né? Tem lá os textos, na hora de traduzir as pessoas escolhem, e às vezes escolhem o mal. Pastor, segura agora. Não a gente tem que explicar as coisas e provar, né? A gente não pode ficar falando de nome. Pastor, página 968. 1 Coríntios 15:55? 15:55 foi traduzido de uma forma, foi colocado de uma forma, mas se a gente for nos originais, né, as escolhas das traduções não foram as melhores para explicar a passagem em si. 968, Índia, indolente, luto, Inferno. Ok? Então todos juntos aqui, ó. Estamos juntos aqui na página inferno? Então vamos ler. Irmão, para a gente terminar aqui, a gente não. Esse material aí, na primeira postura eu não veio. Esse material está passando. Não veio. É porque são distintas, eu dei separado mesmo. Só trouxe 3 dessa aí, que eu trouxe aquele dia. Dei para todo mundo. Faltando alguém? Faltou de publicação. Você pediu para imprimir só 3? Eu fiquei com uma faltando. Eu vi uma para mim e 3 para você. Daquela. Da primeira, sei, essa daqui. Eu imprimi 3 dessa daqui e imprimi 3 dessa daqui. Você tem que andar com a agenda. Você tem que anotar. Se a gente deixa tudo por conta da tua cabeça, você não passa o link da igreja para o plano, ninguém está colocando ninguém lá. Eu estou olhando, ninguém está vendo vídeo nenhum. Amém. Eu vou te dar uma agenda. Então a agenda lá de bobeira, você começa a andar com a agenda. Se alguém falar uma coisa pra você nota. Não. Vamos lá, pastor, comigo. Inferno, uso comum e teológico, lugar para o futuro castigo dos que morrerem no pecado. Isso é fato. No entanto, como a versão King James em inglês usa o termo inferno, como a sepultura é o lugar dos espíritos desencarnados, tanto bons quanto maus, deve-se ter cautela
para evitar erros e confusão. O dicionário já está falando, gente, essa palavra tem que ser estudada devagar. Quando a gente for falar, a gente já aprendeu já, agora a gente não vai ficar mais falando de você não vai no meio inferno, até porque é errado e até porque não é, né? Não tem nada a ver. E a gente vai ficar amaldiçoando o inferno, porque o inferno é um instrumento de Deus, né? Então, vamos parar com isso. Mas na hora que a gente for pregar, a gente tem que tomar esse cuidado, que for falar, né, a respeito do inferno. Essa é uma palavra. Eu escolhi essa palavra porque a gente tem bastante provas aqui, para quando eu não vou pregar, eu vou pregar sobre isso. Eu escolhi esse versículo aqui. Primeira coisa, esse versículo está querendo dizer o que eu quero pregar? É isso. Eu vou lá fazer uma oração pela irmã, vamos fazer uma oração, vou preparar um texto, eu quero usar esse texto aqui para falar para a irmã. Mas esse texto aqui quer dizer o que eu quero dizer? Esse texto aqui quer dizer o que eu quero dizer? Essa é a nossa preocupação, né? Senão vai ficar igual não pregando. Irmãos, Deus te manda agir, Deus te manda realizar, Deus te manda sair do comodismo, da preguiça, da procrastinação, porque Deus disse, haja luz e a luz agiu. A gente miser. Deus disse, haja, o firmamento agiu, haja, irmão. A gente, eu estou entendendo a mensagem, mas meu Senhor é glória, irmão. Então vamos tomar esse cuidado. Então o inferno, no sentido de um lugar para o futuro castigo, certamente é ensinado de uma maneira distinta na Bíblia. Embora a doutrina não seja tão claramente expressa no Antigo Testamento, como eu já falei, quanto é no Novo, segura aí no Novo Testamento. Quando Cristo esteve na terra, por amor a nós e pela preocupação com as nossas almas, Ele pregou mais sobre o inferno do que o céu. Você sabiam disso? Para fazer a gente ter medo de ir para aquele lugar. Para fazer a gente, cara, vigia mesmo, vamos vigiar. A gente, olha a preocupação dele. Ele podia falar, não, porque o céu é bom, galera. Vamos pro céu, galera. Tem rua de ouro, tem parte de não. O inferno é ruim pra caramba, hein? O inferno é ruim, vigia para não ir para lá. Olha só, ele escolheu falar do pior lugar. Ele falou mais do pior lugar. Olha a preocupação. Então a gente tem que, se ele falou mais do pior lugar, a gente tem que, né, ficar atento a isso que ele está ensinando. Então, no Novo Testamento, o Antigo, aquilo que eu falei, é muito mais desenvolvido do que no Antigo. É sugerida em textos como Isaías. Então, em alguns lugares do Antigo Testamento, houve vislumbres proféticos do inferno do Novo Testamento, mas não foi desenvolvido. Em algumas passagens do Antigo Testamento, até se fez menção, mas não houve desenvolvimento do ensino, da revelação do inferno que viria, que seria revelado, não é que viria, existe desde sempre, que seria revelado no Novo Testamento. Então a gente continua aqui, ó. No Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que propicia o mais amplo ensino sobre o inferno. Somente aquele que amou tantos homens a ponto de morrer por eles é que se pode receber, receber essa terrível verdade, aquilo que eu acabei de falar, né? Por amor a nós, ele falou mais do que Paulo aceita a doutrina, mas não se estende sobre o assunto, nem o esclarece. O apóstolo João acrescenta detalhes no livro de Apocalipse. Se há alguns que fazem objeções, dizendo que o ensino do fogo eterno do inferno não deve ser interpretado ao pé da letra, o mínimo que podemos concluir é que tais palavras e descrições são metáforas para expressar as terríveis agonias da alma quando ela sofrer o remorso interminável por toda a eternidade, separada de Deus e de tudo que é bom e confinada com tudo que é mal. Olha a interpretação que se dá do inferno. Já que não quer levar ele ao pé da letra, pelo menos entenda mais ou menos o que ele vai ser. Né? Ele já não quer, você não quer entender o inferno como a Bíblia diz, pelo menos você entenda isso. Vai ser ruim pra caramba. Vai ser ruim pra caramba.
que lá tem comida, tem bebida, tem banho de sol, tem água, né? Tem as visitas, né? Tem a saidinha no final do ano. Eles acostumam, isso é a vida. Até morre lá, teve um que ficou 24 anos, foi para um, não quero voltar, porque voltou. Agora no inferno não. No inferno não tem saidinha, não tem água para beber. Agonia eterna. E dependendo de quem for para lá, quanto maior foi a pessoa, mais coisas foi confiada ela na terra, maior será o seu castigo. Porque em Lucas 12 diz lá, 48, 49, 47, 48, 49, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então a cobrança de alguém que foi muito grande aqui na terra, no inferno vai ser muito alta, né? Você vê que a pessoa que fala, como o Senhor Jesus Cristo fala, né? É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser atirado no mar do que ir para o inferno porque fez o irmão tropeçar. Por quê? O castigo, a punição por escandalizar é maior do que ser lançado, morrer. Aí alguns falam assim, ele está mandando as pessoas se suicidar. Né? Aí abre esse precedente. Para quem for se suicidar, o juízo será menor. Escute, se haverá um juízo, por menor que seja, é juízo. Temos que enveredar esse texto, porque esse texto no original ele não é claro. Não está dizendo se era melhor a pessoa se lançar ou ela ser lançada por alguém. Entende-se, a maioria entende que era melhor ela se matar do que ir prestar contas a Deus do que fez os outros escandalizar. Essa é a interpretação. Só que aí a pessoa que pisa no... né? Não faz isso não. É melhor ela ser jogada. E as pessoas que jogaram ela? Como é que fica as pessoas jogaram ela? Ainda pousa outra prova, né? Então, é um texto muito difícil. Mas o Senhor Jesus está dizendo que há níveis de castigo lá no inferno. Continuando. Somente aquele que amou pode tal. Aí se alguém... Aí a gente parou onde? Mesmo nesta vida, alguém achou aí? Sim. Mesmo nesta vida, as agonias da mente podem ser iguais, se não superiores à do corpo. Ok? O ensino bíblico do inferno não pode ser negado sem se contradizer às palavras de Cristo, ou sem alegar que ele não o ensinou de forma completa. Olha só como é que dá o problema de recusar o ensino do inferno. A gente bate de frente com o Senhor. Se as suas palavras podem ser contraditas, como então ele sabe o suficiente para que confiemos nele para nos salvar? A partir do momento que eu duvido se ele ensinou o correto, será que ele ensinou o certo? Se ele não soube falar do inferno, será que ele falou certo do céu? Está vendo? Se eu ponho dúvida no ensino dele do inferno, será que o ensino do céu está certo? Se ele não soube ensinar sobre o inferno, será que ele soube ensinar sobre o céu? Está vendo? Se a gente põe dúvida nos ensinos do Senhor a respeito do inferno, a gente também tem que pôr dúvida a respeito do ensino sobre o céu. Ok? Se ele não soube ensinar sobre um, será que ele soube ensinar sobre o outro? Né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora da gente for questionar. Teria praticado uma fraude e assim não seria suficientemente santo para morrer por nós. Olha só como é que mexer com o inferno traz problemas para nós. As 4 palavras traduzidas para o inferno são Sheol, sim? Hades, eu vou passar direto, tá, irmão? Geena e Tártaro. A gente viu isso. Vamos parar lá no Tártaro? Vamos parar lá no Tártaro, rapidinho. Um verbo grego que significa enviar ao Tártaro. Tártaro, encontrada somente aonde? Em 2 Pedro 2,4. Os gregos viam, quem via? Os gregos. Não era Jesus, não era os anjos, não eram os apóstolos, não era o Espírito Santo, era os gregos. Viam o Tártaro como um lugar subterrâneo inferior ao Hades. Ou seja, o Tártaro era debaixo do Hades, onde a punição divina era infligida. Assim, o termo veio a ser também empregado na literatura apocalíptica judaica. O que é literatura apocalíptica judaica? São todos aqueles livros apócrifos que foram escritos entre Malaquias e Mateus, que infelizmente Judas e Pedro pegaram achando Malaquias e Mateus,
que infelizmente Judas e Pedro pegaram um achando que era verdade, porque muita gente achava que era verdade. A Igreja Católica durante séculos pensou que era verdade. Por isso que teve vários concílios, tira esse livro. Aí a Igreja Católica cedeu, Agostinho, a Jerônimo, a Santo Inácio. Aí tem uma hora que a Igreja Católica falou assim, não vamos tirar mais nenhum livro. Aí ficou aqueles 7 que tem lá agora. Mas eram mais do que 7. Eram muito mais livros. Mas só ficou aqueles 7. Vocês vejam. Então a própria Bíblia Católica prova que existiam livros que se criam que eram inspirados por Deus. Tanto que eles colocaram 7 livros na Bíblia deles. Que se cria. Eram mais. E um deles era esse do Enoque. Ok? Além dessas 4 palavras, existem vários sinônimos para o inferno, tais como fogo que nunca se apaga, negrura das trevas, fornalha de fogo, tormento com fogo e enxofre, lago que arde em fogo e enxofre, local onde seu bicho não morre e o fogo não apaga, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então essas são as variáveis da palavra inferno. Atrás, a minha hora já acabou? Continua aí na página 891 e 892. Pastor, vê se o senhor consegue abrir só para a gente ter. Está aí já? Tá? 891 e 892. Fala sobre o Hades, né? Hades é outro nome de Plutão, deus grego, submundo ou inferno. Esse nome foi transferido para o próprio reino dos mortos. O Hades do grego tinha 2 partes. A parte mais profunda, onde as almas eram castigadas, e às vezes era chamada de Tartarô. Você está vendo, irmão? Isso é tudo mitologia. É a mitologia, ok? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vocês leiam, a gente termina aqui. Então eu estou mostrando que os dicionários não é invenção do irmão Cláudio, né? Aqui, ó. Aí, pastor. Se a gente continuar lendo nessa página, vai aparecer aqui, ó, Hades. Aí você desce, tem número 1 em Mateus 11, 23. Número 2 em Mateus 16, 18. A expressão portas do inferno é totalmente figurada. Porque está falando ali de Hades. Hades é um reino grego, é a mitologia, entendeu? Irmão, o Senhor Jesus usou aquilo para tentar explicar como é que é o inferno. O inferno não é daquele jeito. Ele só usou aquilo porque aquele era o entendimento daquele povo. Então não é que ele está concordando com aquele entendimento. É o que ele tinha mão para trabalhar. Conta a igreja. Porque ele venceu a morte. Vai prevalecer. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não vai perder, né? Então, é essa mensagem que ele quer passar, entendeu? A pessoa faz uma teologia em cima. As portas do inferno são as sinagogas de Satanás. E quem são os sinagogas? São os santos, são não sei o quê, são os adventistas, são as testemunhas. Não é isso, não, irmão. Não, o texto não é isso. A realidade não é essa. Então vamos ficar com o que a Bíblia diz, vamos crer no que a Bíblia diz e vamos estudar o que a Bíblia diz. Irmão, vocês terminam aqui, né? 8h30. Irmãos, terminamos o inferno. Semana que vem eu já vou chegar. Acabamos com o inferno. Nós acabamos com o inferno. Chega de inferno, vamos falar de coisa boa, não, ainda vem coisa ruim. Semana que vem a gente vai fazer permitindo Deus, depois eu tenho que conversar com o pastor Francisco, se a gente, quanto mais tempo a gente pode vir aqui. Mas semana que vem eu queria só dar uma pincelada rapidinho aqui. Isso aqui é muito interessante, isso aqui. Tem algumas coisas aqui muito legais. Eu queria ver umas 2 ou 3 coisinhas aqui para nossa diversão. Na primeira folha, a última página. Né? No caso, o penúltimo. Objetivo. Não, na prática. Isso aqui, na prática. Tem aí, não? Vai. Ih, não tem não? A de vocês não tem não? Espera aí, então tem alguma coisa, tem alguma coisa errada que não está certa. Mostra para mim, irmão, vira aí. Não é essa não. Eu vou ter que trazer uma para o irmão Jorge Bento, vou ter que trazer essas todas. Cadê? Essa daí. Isso, essa daí. Ok? A gente vai fazer um estudo disso daqui, porque tem muita coisa legal aqui para a gente estudar, tá? Número 3. Número 3 aí,
Achou? A número 3 está escrito o quê? Você, não está escrito você? Você? Lembra que quando a gente falou sobre exegese, aí eu falei também que a exegese está para teologia e para a língua portuguesa a gente tem uma coisa chamada lexicografia, lexicologia, que é o estudo da palavra. A palavra você, ela tem uma origem. Qual a origem da palavra você? Eu quero, depois que vocês escrevam, semana que vem a gente, só para mexer com a cabeça de vocês. A palavra você, existem duas maneiras de se interpretar. Vou e ser. Ela começou em vossa mercê, lá em Portugal. Os escravos no Brasil falavam vós me ser. O idioma, o dicionário, a língua portuguesa brasileira estabelecida falava você. O mineiro fala você. O carioca fala cê que sabe. E o WhatsApp fala VC. E quando fala do criado, quando você ouve? Vós. Quando fala do criado, quando você ouve? Vossa mercê. Vossa mercê. Vossa mercê eu posso. Vossa mercê tem alguém querendo falar com o senhor. Vossa mercê. Né? Palavra da pessoa, chamando a pessoa de misericordiosa. Que não era nada, né? Bando de capataz de algoz, chicoteava os negros, tudo, né? Maltratava. Mas te chamar de vossa misericórdia. Vossa mercê. Né? Aí, né? No lado do pessoal do né? Suncê, vossa mercê, né? Lá. Um C, né? Então lá eles usavam esse dialeto. Até hoje usa, em alguns lugares usa, né? Então você vê que a palavra você, ela tem uma história para trás e tem uma história para frente. Depois de estabelecido você, a gente tem um OC, o mineiro, você que sabe. Vai ou não vai? Você que sabe. Né? E temos o VC. Você está digitando no WhatsApp, VC foi. Quem é VC? É você, VC é você no WhatsApp. Meu Deus do céu, já estava ruim o negócio. Aí, então, a palavra, ela tem uma história, irmão. Ela tem toda uma origem. Então, a Bíblia também. As palavras contidas na Bíblia têm uma história. Tem as suas traduções, tem as suas interpretações. Então, a gente sabendo disso, a Bíblia do jeito que está já é o suficiente para a gente se salvar. Mas eu estou só dizendo para os irmãos conheçam um pouco melhor a palavra, para pregarem um pouco melhor a palavra, para aconselharem, para orientarem um pouco melhor usando a palavra. É só isso que a ideia desse estudo é te capacitar a extrair um pouco mais da palavra. Extrair um pouco mais da palavra, entendeu? O que a gente tem já está bom. Mas não é porque está bom que não possa melhorar, né, irmão? Não é que está bom que possa melhorar. E aí Hebreus fala assim, de vós esperamos coisas melhores. Deus continue abençoando a igreja e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.